E a paz do Senhor a todos os amados. Como o pastor já falou, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que os filhos esperam de seus pais. E a nossa reflexão hoje está no Salmo 127, versículo 3, que diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E em Colossenses 3:21, que diz assim: pais, não irriteis vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Deus de toda graça, maravilhoso Senhor de nossas vidas, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de louvar e exaltar o Teu nome, pela oportunidade, Senhor, de mesmo cada um em nossas casas, podermos nos reunir em um só espírito de adoração, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma maravilhosa. Tu és um Deus que nunca falha com aqueles que te buscam, com os teus servos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ministrar os nossos corações nessa manhã a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que Teu Santo Espírito possa em cada lar ministrar a Tua palavra aos nossos corações, que venhamos a aprender de Ti e a cada dia andar mais perto do Senhor, andar de forma agradável a Ti, Senhor. Esteja presente em nossos lares, em nossas famílias, para que nossos relacionamentos sejam restaurados, sejam edificados e em família possamos glorificar o Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que foi um pouco desafiador para mim preparar essa mensagem. Porque se você pesquisar fontes de estudos sobre família, cerca de mais de 70% do material vai ter como base os versículos dirigidos aos filhos. Filhos, obedecei os vossos pais, honrai pai e mãe, o filho insensato só produz tristeza, e com toda razão, né? Porque nós, filhos, é que estamos crescendo ainda, amadurecendo ainda, e temos que aprender a ouvir os conselhos dos nossos pais, a ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações e a respeitar também a experiência dos nossos pais. Mas hoje eu vou destacar o outro versículo. Aquele versículo, sabe, que é negligenciado. O que ninguém sabe de cor. Esse, os seus pais não pediram para você decorar, não é? Então, pai, você já parou para meditar nesse versículo? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Você já parou para pensar o que você faz que irrita o seu filho? Eu entendo isso ser negligenciado, quer dizer, nós filhos, nós nos irritamos muito facilmente às vezes, né? Até por causa de não possuirmos o discernimento ainda suficiente para entender muitas vezes aquilo que é melhor para nós em determinados momentos. Muitas vezes por causa do nosso egoísmo, nossa imaturidade, né? Nós acabamos pecando, acabamos nos irando sem motivo. Nesses casos, os filhos estão pecando. Mas os pais sabem que eles precisam ser duros, né? Independentemente da gente gostar ou não, eles têm que nos ensinar aquilo que é correto para o nosso próprio bem. Afinal de contas, nós aprendemos em Provérbios 3:12, que diz o seguinte: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, ok, nós damos esse desconto para os pais. Mas, se existe uma orientação bíblica para os pais não irritarem os filhos, deve ter um motivo, né? O Deus criador e arquiteto da família não deve ter colocado essa orientação em vão. Há duas passagens acerca disso que eu gostaria de destacar. A primeira é que nós lemos em Colossenses 3:21, que diz: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Paulo chama atenção aí para o fato de que os pais devem evitar irritar os seus filhos sob a pena de desanimá-los. E a palavra usada para desanimar, ela tem o sentido de provocar ressentimento, mágoa. E
Isso significa que o tratamento dispensado aos seus filhos pode ter efeitos devastadores. Eles podem se sentir desanimados a viver, a se relacionar, a honrar e obedecer pai e mãe, a honrar e obedecer a Deus. E muitas vezes tornar-se pessoas ressentidas, magoadas, retraídas e inseguras. A outra passagem, nós encontramos em Efésios 6,4, que diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra grega aqui usada para provocar, ela traz consigo o mesmo significado de irritar, enfurecer, atormentar. Então, os pais, o texto adverte para o fato de que os pais, com suas próprias palavras ou ações, podem chegar a provocar tanta ira nos filhos que eles fiquem irritadiços e enfurecidos. Meus amados irmãos, não julguem mal essa mensagem. Através da minha exposição, eu não quero ensinar ninguém a ser pai e mãe. Longe de mim, nem mãe eu sou ainda. Mas hoje eu quero falar no lugar de filha. E por isso eu gostaria que você ouvisse o que Deus tem falado através da minha exposição sobre algumas coisas que podem estar sendo negligenciadas no seu lar, algumas necessidades dos seus filhos. Mas afinal de contas, o que os filhos esperam de seus pais? Principalmente se tratando de pais cristãos, pais que amam e temem ao Senhor. O que os filhos esperam de seus pais? Primeiro ponto, os filhos esperam que seus pais admitam os seus erros. Se há uma coisa que irrita e aborrece um filho, é quando um pai não tem humildade o suficiente e não enxerga quando ele comete os seus erros. Quando erra na educação, na disciplina dos filhos, um filho se irrita muito quando os pais não conseguem enxergar os seus erros. Quer dizer, Deus designou os pais autoridade sobre os filhos e ordenou que os filhos obedecessem aos pais em tudo. Está lá em Colossenses 3:20. Mas isso não significa que os pais vão estar certos sempre. Há vezes em que eles permitem que as suas próprias atitudes, seus atos pecaminosos venham à tona na criação dos filhos. E isso é perfeitamente compreensível, por causa da nossa natureza humana depravada, caída. E Deus adverte solenemente aos pais que não deixem isso acontecer. Lembrem-se de que Deus ordenou aos filhos que honrassem pai e mãe. E você, pai, quando provoca ira ao seu filho, você faz com que ele peque contra o 5º mandamento. Nesses casos, os pais não são apenas culpados perante Deus por desobedecer Efésios 6,4 de não provocar a ira, mas duplamente culpados por fazerem com que a criança tropece. Eu sei que há uma pressão enorme em cima dos pais, para que sejam perfeitos, exemplos para os seus filhos, que saibam disciplinar de forma equilibrada, amar sem medida, educar incansavelmente e prover todas as ferramentas necessárias para a educação, criação, formação desses indivíduos. Enfim, é uma lista enorme e cansativa, com certeza. Eu não tenho dúvida que o papel de vocês é muito difícil. Mas vocês não precisam ser perfeitos sempre. Nós entendemos que vocês erram, que vocês têm limites, que tem dias mais estressantes, dias que a sua paciência está bem pouquinha. Que talvez, ao discutir com seu filho, você deixe escapar palavras pejorativas, depreciativas. Que no momento que a sua cabeça esquente, você trate o seu filho de forma violenta, ou que publicamente faça uma crítica que o deixe envergonhado. Infelizmente acontece. O pior é que muitas vezes os pais acham que o tempo fará com que simplesmente os filhos apaguem de suas mentes tudo isso. Que eles vão esquecer, que podem compensar depois de outras formas, e não é bem assim. Aquilo fica guardado em suas mentes. As palavras ficam guardadas, os atos ficam guardados. A confiança fica fragilizada, a admiração fica desbotada e eles desanimam. E muitas vezes enchem o coração com amargura, com mágoas e acumulam aquilo por muito tempo. E não há nada melhor, meu irmão, acredite, não há nada melhor nesses momentos do que um sincero: filho, eu errei, me perdoe.
Admitir o seu erro e pedir perdão ao seu filho não vai fazer você parecer fraco diante dele. Pelo contrário, isso vai fazer com que ele o admire por sua humildade, por sua sinceridade. E melhor, ele aprenderá que mais importante do que errar é se arrepender e pedir perdão. Não esqueçam que vocês ainda serão nossos heróis se admitirem seus erros. Eu não me lembro muito das vezes ou das formas que meus pais me magoaram, mas eu tenho muito nítido na minha memória as vezes em que eles foram sinceros e pediram perdão. Em Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, primeira coisa que os filhos esperam dos pais, que eles saibam admitir os seus erros. O segundo ponto diz: os filhos esperam que seus pais primeiramente se respeitem, para serem respeitados pelos seus filhos. Uma das coisas que aborrece muito um filho é ver os seus pais brigando, se ofendendo, se desrespeitando mutuamente, é chegar em casa e ter aquela confusão, aquela briga em todos os momentos. Em outras palavras, um filho se irrita quando seus pais não se respeitam. Não é de hoje que nós sabemos, e muitos estudos já demonstram, que a conjugalidade dos pais, ela parece repercutir na construção da conjugalidade dos filhos, deixando resquícios no modo de funcionamento da família tradicional. O que isso quer dizer? Basicamente, que o casamento dos pais influencia significativamente na percepção, nas perspectivas do filho sobre relacionamentos amorosos, sobre casamento e família. A interação entre os pais é o primeiro modelo de relacionamento amoroso que nós entramos em contato, que nós vemos. E temos uma tendência a repetir os modelos aprendidos, seja pela observação do comportamento, seja por aquilo que é verbalizado. Isso pode ser explicado por qualquer psicoterapeuta. Filhos criados em ambientes que há muitas discussões entre o casal tendem a encarar os relacionamentos como fundamentalmente estressantes. Esses indivíduos, eles se enchem de medo, de desconfiança diante do amor, quando eles conviveram com pais que não se respeitavam. É comum encontrar pessoas que têm algum tipo de reserva em relação ao matrimônio, porque no passado viveram em um ambiente familiar marcado por um casal cuja relação tinha mais traços de hostilidade do que de amor, com episódios de agressão, indiferença e frieza, ou uma vida toda de violência física ou psicológica. Essas crianças tendem a desenvolver o mesmo tipo de relação quando crescem, ou então elas partem radicalmente para o lado oposto e sofrem mesmo assim. De lares desequilibrados, entupidos de violência, desrespeito e vazios de amor, surgiram as feministas mais afamadas e arduamente empenhadas numa luta contra o casamento e a família, nos quais perderam todas as esperanças. Mas qualquer filho, meus amados, que tenha a oportunidade de crescer em um lar cercado pelo respeito mútuo do casal e de seus pais, certamente ele se encherá de admiração e ele desejará construir um futuro semelhante. Mães, vocês são um modelo de esposa que os seus filhos terão como parâmetro ao procurar a sua futura mulher. Assim como o exemplo de mulher que as suas filhas têm para se espelhar. Pais, vocês são um modelo de marido e homem que as suas filhas irão observar e admirar. Assim como exemplos de masculinidade, de liderança, em que os seus filhos irão se basear para construir a sua personalidade. Provérbios 17:6 diz uma coisa bem interessante. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Olha que interessante. Nos disseram a vida toda que nós temos que orgulhar os nossos pais. Certo, mas a Bíblia também diz que os pais devem ser o orgulho dos filhos, sim. Vamos olhar ao nosso redor e pensar um pouco. Nós vivemos em um momento em que a família tem sido atacada por todos os lados. Que tantas ideologias se levantam para destruir o lar que foi idealizado pelo Senhor. Nas escolas, onde os filhos deveriam estar estudando, estão pervertendo suas mentes, inculcando-lhes princípios anticristãos.
A noção de feminilidade e masculinidade bíblica, ela foi desconstruída ao longo do tempo e hoje mulher e marido vivem numa guerra dentro de casa. Uma avalanche de informações de procedência desconhecida e muitas vezes questionável atinge as mentes fracas dos filhos que ainda estão em formação todos os dias. E eu lhe pergunto, se esses filhos não tiverem um exemplo consistente em suas casas, de um lar edificado na rocha, cheio de amor, cheio de união, para admirar, para defender com unhas e dentes, para qual lado vocês acham que eles vão pender? Façam seus filhos se orgulharem do casamento dos seus pais. Se orgulharem do ambiente de conforto, de paz, de cuidado, de refúgio que eles têm em casa. Se orgulharem de um lar inundado com a presença do Senhor. Eu sei que a maioria das garotas, pelo menos quando a gente é mais nova, tem o sonho, a ilusão de ter um relacionamento tipo aqueles filmes de romance, né? Aquelas comédias românticas, onde tudo dá certo, eles se casam e são felizes para sempre. Mas eu sempre fui um pouco mais realista do que isso, eu confesso. De forma que a minha esperança sempre foi ter um relacionamento um dia parecido com o relacionamento dos meus pais. Se é que eu vou conseguir essa proeza, né? Porque seria uma bênção muito grande. Enfim, queridos, o que eu quero dizer é: façam os seus filhos quererem o amor e o respeito que é compartilhado entre vocês, de forma tal que eles nunca aceitem menos do que isso. Continuando, o terceiro ponto, o que os filhos esperam de seus pais. Os filhos esperam que seus pais nunca confundam vingança pessoal com disciplina. Em Provérbios 25, 28 diz: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Às vezes os pais, movidos por algum tipo de descontrole emocional, por problemas pessoais, eles se excedem na disciplina dos filhos. Confundem a disciplina com a vingança pessoal, no momento da raiva, no momento da ira, e acabam pecando. Um filho se irrita quando essa punição se excede, ele percebe quando é desproporcional àquilo que ele errou. Em Provérbios 19, 18 também está escrito: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Castigo demais é uma maneira garantida de provocar a ira do seu filho. Alguns pais parecem entender que se a disciplina é boa para um filho, então a disciplina abundante deve ser melhor ainda. Mas não é bem assim. E muitas vezes os pais se excedem no uso da autoridade com os seus filhos, explorando os limites os quais Deus estabeleceu. Isso acontece por meio de palavras, ordens injustas e irracionais, linguagem censurável, críticas frequentes e públicas, ou por meio de atos. Quando os pais negam-lhes o necessário à vida, negam-lhes a recreação apropriada, ignoram seus filhos por dias ou meses por estarem enfurecidos, espancam de forma severa ou usam seus filhos de forma desumana. Esse abuso de autoridade pode ter diversas causas, que não cabe a nós discutir aqui, entre elas insegurança, autodefesa ou egoísmo. Augusto de Nicodemos, em seu livro A Bíblia e a Família, ele diz o seguinte: a determinação de Paulo aos pais para criarem seus filhos está controlada pela ordem geral para sermos cheios do Espírito. Efésios 5:18. Isso significa que os pais devem desempenhar seus deveres no poder, na atuação do Espírito de Deus, porque é uma vida espiritual em comunhão com Deus que se encontra o alicerce das responsabilidades mútuas que levam a um casamento e a uma família harmoniosos. É por falta de piedade, de espiritualidade, que muitos casais não conseguem cumprir sua parte das responsabilidades determinadas pela palavra de Deus. Os filhos podem ser governados e disciplinados de forma que não percam o respeito e o amor por seus pais. Estejam atentos para não estragar o temperamento dos seus filhos, por não fazerem exigências ilógicas, provocá-los à ira, castigá-los expressando a sua própria ira.
O pai tem de punir o seu filho, não porque ele está bravo, mas porque é correto fazer isso, porque Deus o exige. E sempre que possível, procure convencer e conscientizar a criança. Ninguém gosta de ser punido por aquilo que nem sabe o motivo, quando nem sabe o seu erro. A norma deve ser aquela estratégia mostrada no livro de Provérbios. Procura-se persuadir e convencer o filho mediante argumentos tirados daquela sabedoria que consiste no temor do Senhor, baseados na norma prática de que a obediência traz a bênção e a desobediência traz a maldição e o castigo do Senhor, nessa vida na que há por vir. Em quarto lugar, os filhos esperam que seus pais pratiquem o equilíbrio entre a cobrança e o encorajamento. Está escrito em Provérbios 12:18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. E também em Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Há muitos pais, queridos, que só sabem cobrar e exigir desempenho dos seus filhos, mas nunca há acompanhado dessa cobrança uma palavra de conforto, de encorajamento, de incentivo, de fortalecimento do ego, do caráter dos filhos. Especialmente quando esses filhos não conseguem plenamente atender às expectativas de seus pais. Pais saibam que não há nada que irrite mais os filhos do que ter um relacionamento com seus pais baseado em cobranças, onde sobram cobranças e falta encorajamento. Toda criança, todo filho, ele tem o desejo de agradar os seus pais, isso é fato. Nós queremos que os pais se orgulhem de nós. É só prestar atenção na criança pequena. Quando ela faz um desenho, ela corre e vai mostrar para a mamãe. E ela fica lá esperando a mamãe aprovar o desenho dela. Ou então, quando você tira uma nota boa em matemática na escola, e você corre e vai mostrar para o papai, só para ele chegar e dizer, não fez mais do que sua obrigação. Enfim, não importa o quanto tenhamos crescido, não importa quão maduros estamos, ainda queremos saber que nossos pais se orgulham de nós. Se orgulham do nosso emprego, da nossa carreira, do marido, da esposa, do pai ou mãe que nos tornamos. E é claro que, como pai, vocês devem trabalhar constantemente com críticas construtivas, para nos ajudar a crescer. Elas são necessárias sim, as críticas, as cobranças, são elas que nos impulsionam a melhorar. Mas especialmente nesse ponto, nós percebemos que há uma dificuldade enorme dos pais de encontrar um equilíbrio. Os pais provocam seus filhos à ira quando os cobram constantemente, quando os criticam de forma destrutiva, mas nunca os recompensam, nunca elogiam suas realizações e nunca lhes permitem desfrutar dos seus próprios sucessos. Um filho que sente que nunca conseguirá a aprovação de seus pais, uma hora ele vai cansar. Ele não vai se importar mais, ele não vai mais se esforçar para conseguir essa aprovação. Talvez essa seja a forma mais rápida de desanimar um filho, e é bem fácil fazer isso. Simplesmente concentre-se sempre naquilo que eles fazem de errado, e nunca observe o que eles fazem corretamente. Comente sempre os erros dele, e nunca fale a ele sobre suas qualidades. Ignore seus dons e talentos e continue batendo na tecla naquilo que eles não fazem bem. Compare os seus filhos uns com os outros e compare com os filhos dos outros. Desconfie deles constantemente, sufoque-os de cobranças e ponha sobre eles todas as expectativas e sonhos que você sempre quis realizar, mas nunca conseguiu. Pronto. Essa é a receita para levar seus filhos ao desânimo, ao fracasso, à eterna sensação de insuficiência e à autodestruição. Às vezes parece que nós temos que lembrar os pais que nós ainda estamos crescendo, que nós estamos aprendendo a viver, que nós não temos o mesmo nível de conhecimento, de sabedoria e experiência que vocês têm. Não esperem que a gente vá acertar fazer o bolo de primeira. Não. Na primeira vez a gente vai queimar. Na segunda vez ele vai solar. Na terceira vez ele vai ter açúcar demais na massa. Não esperem que na primeira vez que vocês forem ensinar a gente a andar de carro na rua, a gente não vai cair em algum buraco, acelerar forte demais, ou até mesmo estancar o carro no meio da rua e parar todo o trânsito ao redor.
Não esperem que nas primeiras vezes que a gente for aprender a lavar a louça, a gente não vai quebrar algumas louças e pelo menos deixar algumas mal lavadas. Isso é o aprendizado. Nós vamos errar muitas vezes até aprender. E Deus multiplique a paciência de vocês, pais. Um psicólogo reconhecido, ele escreveu: uma criança aprende o que vive. Se ela vive com crítica, ela não aprende responsabilidade. Ela aprende a condenar a si mesma e a apontar os erros dos outros. Ela aprende a duvidar do seu próprio julgamento, a depreciar a sua própria capacidade e a desconfiar das intenções dos outros. E, acima de tudo, ela aprende a viver com a contínua expectativa de catástrofe iminente. John Maxwell é um dos maiores especialistas em liderança do mundo. Inclusive, ele fundou uma empresa que oferece consultoria sobre liderança e ética profissional. E ele já publicou diversos livros nessa área, inclusive A Arte de Influenciar Pessoas. E tem um capítulo nesse livro que fala sobre confrontação, como lidar e fazer críticas. E ele diz que é importante nós concedermos um tratamento do tipo sanduíche às confrontações. O que é esse sanduíche? O sanduíche nada mais é do que uma crítica que vem entre um elogio no começo e um encorajamento no fim. Privar uma pessoa desencorajada de esperança é cruel e vingativo, diz ele. Um poeta alemão disse certa vez: a correção faz muito, mas o incentivo faz mais. Encorajar depois de censurar é como o sol depois da chuva. Eu acho que todos os pais deveriam saber essa técnica. Vocês já imaginaram se todos nós recebêssemos um elogio e um encorajamento a cada vez que recebêssemos uma crítica? Eu acho que nós passaremos a valorizar muito mais as críticas que recebemos. Além disso, meus amados, terá momentos em que, além das críticas, nós precisaremos mais do seu abraço, do seu colo, de um sincero: filho, da próxima vez vai dar certo, tá tudo bem. Eu não sei quem colocou na cabeça dos pais que depois que a gente cresce, acaba a necessidade de um bom colo. Na verdade, ela se torna maior. Pensa comigo, à medida que os filhos vão crescendo, os desafios se tornam cada vez maiores. As maiores preocupações quando você tem 7 anos é o quê? Tirar nota baixa em matemática, o papai brigar. Ou então papai não acertar o presente que você quer no dia do seu aniversário. Você acordar tarde e perder o desenho no sábado. Ou então o seu irmão tomar o seu Nescau todo. E quando a gente vai crescendo, as preocupações mudam para: meu Deus, que curso eu vou escolher? Será que eu vou passar no vestibular? Será que eu vou conseguir meu emprego? Será que eu vou achar nesse mundo alguém que realmente me ame, que um dia eu possa confiar a ponto de casar e finalmente deixar o papai usar o meu quarto para todos os planos que ele tem para ele? Lá vem o meu primeiro filho. Será que eu vou ter sabedoria e discernimento necessários para instruí-lo no caminho correto, para criar um bom indivíduo? E os desafios, meus amigos, não acabam mais. E vocês ainda acham que nós não precisamos mais do seu colo? Não se enganem, pais. É porque, de vez em quando, a gente se faz de durão. Mas todos nós precisamos de um apoio, de um colo, de cuidado, vai ficar tudo bem. Concluindo, há ainda muitas outras formas que os pais podem provocar a ira dos filhos. Infelizmente, nós não podemos discuti-las todas aqui, porque senão ia demorar muito, gente. E precisar de pelo menos mais uns 20 ou 30 pontos, né? Mas o que todas têm em comum é que elas levam o filho ao desânimo. E esse desânimo constante traz consequências devastadoras. Filhos desanimados não têm vontade, não têm motivação para agradar os seus pais, para obedecer os seus pais, para melhorar a cada dia. E isso repercute em toda a vida. Eu vi alguns versinhos na internet que eu achei bem interessante, de um autor desconhecido, que diz assim: se eu tivesse meu filho para criar de novo, eu pintaria mais com meus dedos e apontaria muito menos para eles. Eu passaria menos tempo corrigindo e mais tempo conversando.
Eu tiraria meus olhos do relógio e perceberia mais o quão rápido o tempo está se passando. Eu me importaria em saber menos e saberia me importar mais. Eu passaria mais tempo brincando com eles. Eu ficaria menos sério e me divertiria mais. Eu correria mais com eles e olharia mais as estrelas. Eu seria menos firme, mas firmaria mais meu amor por eles. Eu reformaria a autoestima e deixaria a reforma da casa para depois. Eu amaria menos a força e viveria mais a força do amor. Que lindo! Sem dúvida, é um trabalho vitalício, árduo e desafiador criar filhos. Mas feliz é aquele que serve a Deus, pois tudo o que nós precisamos está em sua palavra. O nosso manual da vida. Em alguns versículos diz o seguinte, Efésios 6, 4b, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Gênesis 18, 19, porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Deuteronômio 6, 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Que versículo lindo. Isso é para você, pai, não esquecer que você não está sozinho nessa tarefa tão árdua. Que você é apenas um administrador dessas vidas que pertencem a Deus. E o seu objetivo principal não é o controle do comportamento dos seus filhos, não é meramente produzir filhos que tenham boas maneiras, não é ensinar os filhos a ter um comportamento socialmente elogiável, não é torná-los educados e respeitadores, não é torná-los obedientes, não é fazer com que eles tenham um desempenho digno de sua aprovação, não é conformá-los a um padrão moral, não é dar a vocês, pais, algo do que possam se orgulhar. O objetivo definitivo e o foco da criação bíblica de filhos é a redenção. Os pais são responsáveis por levar seus filhos a Cristo. Nenhum pai pode garantir a conversão de seus filhos, podem alcançar a salvação em nome deles. Mas desde o momento em que os filhos nascem, os pais têm o papel de evangelistas, apontando constantemente e incentivando seus filhos na direção de Cristo. John MacArthur, em seu livro Pais Sábios e Filhos Brilhantes, ele faz uma exposição espetacular sobre isso. E ele diz o seguinte: qualquer objetivo menor do que esse é apenas uma mudança de comportamento. Não alcançamos muito se simplesmente ensinamos os filhos não regenerados a se conformarem com um padrão de comportamento. Não ensine apenas os seus filhos domínio próprio externo. Crie-os para entenderem a tentação e resistirem a ela. Não ensinem apenas boas maneiras a eles. Ensine-os porque o orgulho é pecaminoso e porque a ganância, a luxúria, o egoísmo e a cobiça desonram a Deus. Castigue-os pelas ofensas externas, mas ensine a eles que a raiz é sempre um problema mais profundo, a corrupção de seus corações. Quando você os corrigir, não faça isso apenas para satisfazer a si mesmo, como um pai ou mãe que foi ofendido, irritado e frustrado. Isso é ira, é apenas uma questão de vingança. Então, quando for corrigi-los, ajude-os a ver que, antes de tudo, Deus foi ofendido e que Ele oferece reconciliação por meio de Jesus Cristo. Sabe, eu sou muito agradecida aos meus pais pela educação, pela correção, pelas boas maneiras que eles me ensinaram e tantas coisas mais. Mas, acima de tudo, eu sou grata porque eu tenho uma dívida com eles de peso eterno. Porque eles me ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas e a andar com Cristo todos os dias. Que Deus abençoe os nossos pais e as nossas mães e derrame sobre eles sabedoria que vem do alto de forma abundante. Feche os seus olhos, meu amado irmão, eu gostaria de orar com você nesse momento. Paizinho amado, Deus querido, ó Senhor, nós te agradecemos por tudo que foi exposto aqui, pelas tuas palavras, Senhor.
que são fonte de alegria, de correção, de ensinamento, que são riqueza para nós, Senhor. Porque a Tua palavra é viva e eficaz, sempre atual, sempre coerente, sempre vem de encontro aos nossos corações para nos confrontar e nos ajudar a cada dia andarmos mais perto do Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor, pelos nossos pais, pelas nossas mães, que têm trabalhado arduamente para nos ensinar, para nos educar, Senhor, conforme os Teus ensinamentos. E nós sabemos que eles não são perfeitos, que eles erram muitas vezes, que eles têm suas dificuldades. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que derrame sobre a vida deles sabedoria, paciência, paz, alegria, Senhor. Que eles busquem o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, Te adorem e busquem os Seus ensinamentos, Pai. E que possam nos ensinar a cada dia, andando pelo caminho conosco, vivendo conosco, sendo exemplo para nós. Que possamos nos orgulhar de nossos lares, do relacionamento com os nossos pais, de nossas conversas, de nossas brincadeiras. Que o Senhor venha trabalhar minuciosamente em cada lar, em cada coração, cada filho, cada pai, restaurando esses relacionamentos, transformando essas vidas, Pai. Que todos possamos juntos sermos famílias, lares edificados na rocha, Senhor, que agradam o Teu coração. Um lar que é cheio da paz que vem do Senhor, do amor que vem do Senhor, onde tem abundância de perdão. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e pela forma como o Senhor age em nossas vidas. Continua falando ao nosso coração e nos ensinando as Tuas palavras. Que nós, filhos, possamos a cada dia respeitar, amar, ouvir os nossos pais e valorizar a nossa família, cada dia, deixando em Teu altar o nosso lar, os nossos bens, os nossos tesouros, tudo que nós temos e somos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós Te agradecemos. Amém.